Fala aí, galera, excelente quinta-feira para todo mundo, chegando com notícias do Fluminense direto aqui do CT Carlos Castilho. Mais um dia de preparação agora nesse período aí de 10 dias inteiros que o técnico Fernando Diniz terá para trabalhar o time até o retorno contra a Portuguesa no dia 25. Será o primeiro jogo do Fluminense pós-carnaval no Maracanã. O jogo vai ser às 4 da tarde. Até lá o Diniz vai ter tempo para acertar pontos importantes do time, coisa que eu vou falar aqui, alguns pontos que eu vou levantar aqui para vocês neste vídeo, para a gente trocar essa ideia e também trazer algumas informações, como a reapresentação do Alexander, que voltou a treinar hoje com o grupo do Fluminense, voltando da seleção brasileira, foi campeão do Sul-Americano Sub-20, né, que dá vaga ao Mundial da categoria. O Alexander foi muito bem lá, fez grandes jogos e agora chega para reforçar, e de fato é um reforço para esse time do técnico Fernando Diniz. E teve Germancano também aqui no CT Carlos Castilho, concedendo entrevista coletiva e ganhando uma placa pelo golaço que ele fez contra o Vasco. Tudo isso aqui neste vídeo. Chega deixando o seu like aí, por favor, se inscrevendo aqui no canal. Se você não está inscrito, se inscreva aí no canal do Lessa, que a gente vai falar muito sobre isso agora, sobre tudo que a gente presenciou hoje no CT Carlos Castilho, com essa entrevista coletiva concedida aqui pelo Germancano, falando sobre esse momento que ele tem ali. Ah, quem tá aqui, por sinal, valeu, Cano, obrigado, tamo junto, faz o L. Passando aqui agora, o Cano recebeu uma placa, o cara tá super feliz, vivendo um momento iluminado, e tá aí o Germancano marcando presença aqui de surpresa aqui neste vídeo no canal do Lessa. Ganhou essa placa, vou mostrar pra vocês aqui essa placa já de antemão que ele recebeu da Betano, e pra mim ficou irada. Tem um pouco do reflexo da luz aí que atrapalha um pouquinho, mas olha aí, eu achei linda essa placa aí. Se o Maracanã ainda não deu uma placa, que é muito merecido pro Cano, pelo menos a Betano tomou essa iniciativa e já entregou essa placa pro Cano aqui no CT Carlos Castilho. E eu achei muito mais que merecido, né? Esse gol antológico no Maracanã. Foi o que eu falei depois desse gol, né? A gente vai... Eles estão indo lá agora para fazer uma foto aqui, inclusive. Até sugeri eles fizessem ali, porque pega, né, aquela parede ali com o nome, o escudo do Fluminense, vai ficar bem maneiro essa foto. Enfim, eu até comentei com o Cano rapidamente aqui, antes da entrevista coletiva, né, que eu falei, pô, cara, eu fiquei muito feliz de estar no estádio aquele dia, né, e ver aquele gol presencialmente, porque eu acho que talvez a gente vá passar a vida inteira aí trabalhando com futebol e não vai presenciar um gol como aquele. Foi simplesmente incrível, então toda homenagem será muito justa para esse golaço de Germancano. E aproveitando, a gente está falando dele, que ele passou por aqui e deu um tchauzinho, vamos falar sobre, assim, vou trazer aqui trechos dessa entrevista coletiva. A pergunta que eu fiz ao Cano foi, ele até comentou isso no Seleção Sport TV, sobre... ele ter surgido, entre aspas, para o futebol, né, ter ganhado notoriedade já com mais idade, depois dos 30 anos, algo que não é muito natural, né? Ele aparece ali no Medellín fazendo muitos gols, mais de 40 gols na temporada, é aí que ele surge de fato para o futebol, e ele comentou um pouquinho sobre isso, deu detalhes que no entendimento dele podem nos fazer entender por que ele acabou surgindo tão tarde assim para o futebol. Normalmente, né, naturalmente acontece mais cedo, só que ele depois dos 30 começou a fazer gol e também não parou nunca mais, né? Son varios factores que va todo junto de la mano. Acho que el cuidado es fundamental, a alimentación también es fundamental en la parte deportiva. Cuando estaba en Independiente Medellín 2018, ahí comencé a cuidarme un poco más en la alimentación y en el descanso. Y yo acho que todo aconteció de grande para mí. No fue cuando tenía 22, 23 años. Fue todo cuando comenzó 28, 29 años. Ahí comenzó a tener una secuencia de goles, de rendimiento muy alto durante mucho tiempo. Y es muy difícil poder mantener eso. Acho que va todo de amado para continuar estar en el máximo nivel y continuar haciendo goles. Creo que el trabajo también está dentro de lo que yo acho que es importante para poder rendir dentro del campo. Y a gente está preparando ainda más. Cuando você va pasando los años, se va cuidando más, va descansando mejor, va alimentándose mejor. Y acho que ese es el camino cierto para continuar
fazendo grandes coisas. E claro, ele falou também sobre o gol, sobre esse momento do Fluminense, neste início de temporada, a visão dele sobre questão de preparação física, a própria questão técnica do time. Vou trazer mais trechos aqui para vocês. Você, ano passado, você foi artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil. Falta o Carioca para completar a coleção aí. Dá para buscar ainda esse ano? Dá, sim, obviamente. A gente está preparada para fazer gol, assim que vamos continuar aí trabalhando para poder dar mais alegria aos nossos torcedores. Essa característica que você tem muitas vezes de finalizar de primeira, a bola vem, você já está preparado para finalizar, é algo que você é natural? Você sempre trabalhou dessa maneira ou foi uma coisa que você realmente trabalhou para jogar dessa forma? Não, eu visualizo muito antes de que cada bola chegue em meu pé. Sempre trabalho isso com uma pessoa por la web e aí continuo trabalhando com ela para que me dá muitas opções para poder fazer dentro do campo, de poder tomar decisão rápida para não ter esses dois passes para chutar no gol e poder fazer de uma sola vez. E aconteceu muitas vezes que deu certo. Muitas vezes não paro a bola dentro da área, porque você aí tem esse tempo para poder definir de um só toque. E eu acho que está dando muito certo, assim que continuar assim, trabalhando, mas o trabalho de la visualização. Muito bem, tá aí o Germancano e hoje, galera, como eu disse, foi o dia da reapresentação do jovem Alexander, jogador de 19 anos, campeão com a seleção brasileira do Sul-Americano, um talento gigante que a gente naturalmente tem muita expectativa de que esse ano ele possa ser um grande reforço para o Fluminense na temporada, um jogador que terminou 2022 improvisado na lateral esquerda, ele atuou-se na base, mas é um jogador de meio de campo, então ele pode ser utilizado de diversas formas ali pelo técnico Fernando Diniz e resolver dois problemas, inclusive, que eu acho que esses dias de preparação aí durante o Carnaval, esses dias serão fundamentais para a gente ver um Fluminense mais próximo daquilo que a gente espera para esse ano, mais próximo daquele time, do nível daquele time que terminou 2022. Talvez não seja possível igualar agora, mas esses dias de preparação servirão como uma espécie de sequência da pré-temporada ou para finalizar essa pré-temporada. E aí o Alexander, ele pode, mais uma vez, tentar resolver o problema na lateral esquerda, que ninguém consegue resolver. É um negócio impressionante, né? O Jorge foi contratado, está muito abaixo ainda, fisicamente e até tecnicamente, por isso não foi titular, né, no clássico contra o Vasco, não é por acaso. E aí o Diniz resolveu utilizar o Guga nessa função. Também é um jogador improvisado. Começou o ano com o Calegari também sendo improvisado nessa lateral esquerda. Então, assim, é um problema que parece que não vai ter fim no Fluminense. É um negócio incrível. O Cristiano que foi reintegrado, mas continua não fazendo parte dos planos do clube. Então agora resta saber como que o Diniz vai utilizar o Alexander. Se ele vai apostar ele na lateral novamente ou se ele vai utilizá-lo no meio de campo. Eu tenho a sensação de que o Diniz vai insistir no Guga. E eu creio que o Guga veio para o Fluminense já com essa intenção de também disputar a vaga na lateral esquerda. Ele fez uma partida, começou tendo problemas ali no primeiro tempo, até porque o time foi muito mal, mas melhorou no segundo. Então eu creio que o Guga vai ganhar uma sequência com o Diniz ali na lateral esquerda e vão ficar ele e o Jorge brigando ali por essa posição. E o Calegari como reserva ainda do Samuel Xavier. E aí o Alexander ele vai para o meio de campo e pode resolver outro problema. Por que eu estou falando isso? Porque o time ainda não conseguiu encontrar o seu equilíbrio. E pelo que eu tenho visto e outras pessoas entendem dessa maneira também, eu acho que novamente o equilíbrio do Fluminense vai passar por colocar mais um homem no meio de campo e atuar com 4 meio-campistas, que foi como o time terminou a temporada passada. E aí esse quarto homem pode ser justamente o Alexander, disputando essa vaga com o Lima.
E o Iago também estaria nessa disputa. Mas o Iago não começou bem a temporada, não começou bem nessa função. Isso significaria tirar o Keno da equipe. O Keno ainda carece de mais ritmo, de mais entrosamento, só que eu tenho sérias dúvidas se o Keno irá conseguir, se ele conseguirá cumprir essa função de recomposição defensiva com a mesma qualidade que, por exemplo, o Luiz Henrique fazia. Né? Isso exige muito fisicamente do jogador, e o Keno não é nenhum garoto. Então, talvez, para um melhor equilíbrio do time, seja necessário sacrificar o Keno, pelo menos nesse primeiro momento. E aí é que eu acho que o Alexander pode entrar na equipe, e se entrar com a qualidade que ele tem, se ele estiver tranquilo, ele tende a entrar e não sair mais do time. Eu imaginava que ele fosse brigar com o Martinelli, mas o Martinelli também está muito bem. Não seria nem justo tirar o Martinelli do time agora, de jeito nenhum. Então, o Alexander, ele vem para ser uma espécie de coringa e pode resolver diversos problemas da equipe. Né? Já jogou ano passado para o profissional, então tende a ter uma transição, uma adaptação bem tranquila, até porque é um garoto muito calmo, muito equilibrado, e creio que não vai ter dificuldade. E aí tem o problema da reserva do Ganso, que é um outro tema específico que eu vou tratar num outro vídeo aqui, para trazer para vocês. Quando o Cano não joga, né, o time não tem um jogador à altura para substituir, e nem com as mesmas características. O Arthur foi utilizado, mas não conseguiu, ficou muito nervoso, e é natural, é um jovem ainda, que vai ser preparado, eu tenho certeza que vai dar uma resposta. Aí o Lima entrou. Então, na ausência do Ganso, até o Alexander pode tentar fazer essa função, de ser um homem que ele atuou muito avançado na seleção brasileira, né? Óbvio que não tem as mesmas características, evidentemente, mas você pode ter um meio de campo com o André, com Martinelli, Lima e Alexander, na ausência do Ganso, fazendo com que o Fluminense possa ser, em tese, pelo menos uma equipe mais compactada, que se proteja melhor, ao mesmo tempo não necessariamente vai perder poderio ofensivo. Então, eu acho que o Diniz vai trabalhar essas soluções aí ao longo dessa segunda pré-temporada, dessa extensão de pré-temporada. São pontos muito importantes para que o time possa se encaixar agora nessa reta final de Taça Guanabara, para chegar para as finais do Campeonato Estadual bem e para iniciar a Libertadores. E tem ainda, só para fechar, a zaga, né? A zaga virou, de certa forma, um problema também com a lesão do Manuel, que vai ficar um mês fora. O Diniz optou pela entrada do David Braz, e é um jogador que é bastante contestado. A gente não sabe se o David Braz de fato vai conseguir dar conta do recado, até também por uma questão física, não só técnica. É um jogador mais pesado, e no meu entendimento, no entendimento de muita gente, o Vitor Mendes poderia ganhar uma chance ali. Um jogador mais alto, é um jogador técnico, é um jogador que ele, quando recebeu chance, ele respondeu bem. Então, enfim, eu acho que o Diniz poderia pelo menos testar, e aí poderia manter o Nino ali do lado esquerdo. Melhorar o sistema defensivo do Fluminense também é um desafio para essa pré-temporada, para essa segunda perna de pré-temporada, para depois o time conseguir apresentar um equilíbrio defensivo, ofensivo, se protegendo bem e saindo bem para o ataque, e demonstrando o mesmo poder de fogo que vinha demonstrando em 2022. A pontaria do artilheiro, pelo jeito, não mudou nada, tá tudo em ordem. Começou ali o início, não conseguiu fazer gol, agora já disparou, parece que não vai parar nunca mais. Então é isso, é acertar esses pontos, e agora com o retorno do Alexander e também do John Kennedy, que em breve vai voltar. Eu falei no vídeo aqui de ontem à tarde, quem não assistiu, falei sobre o John Kennedy. A Ferroviária pode ser eliminada agora do Campeonato Paulista, no dia 5 de março, quando acaba a fase classificatória, e aí esse retorno do John Kennedy pode ser antecipado, porque, enfim, a Ferroviária não vai disputar mais nada, e evidentemente ele é aguardado aqui no Fluminense. Tomara que com a cabeça no lugar, seria um reforço espetacular também se o John Kennedy finalmente conseguir focar somente na carreira dele. Falei sobre isso ontem, quem não assistiu, assiste lá para vocês entenderem melhor como que pode funcionar esse retorno antecipado do JK. Beleza? É isso? Então vamos que vamos, deixe seu like aqui, seu comentário é muito importante, não se esqueça, e se inscreva aqui no canal do Leste também, você que não é inscrito ainda, se inscreva aí, é muito importante esse engajamento de vocês para que o YouTube possa recomendar esse vídeo aqui para mais e mais tricolores, beleza? Tamo junto, galera, vamos que vamos.